Efésios 3, de 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Repetindo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pai, muito obrigado por podermos ler a Tua palavra livremente, mas nós não temos a liberdade de interpretá-la, Senhor. Por isso nós pedimos ao único capaz de interpretar essa palavra aos nossos corações, pedimos que o Teu Espírito, Ele interprete e que Ele aplique aos nossos corações essa Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com vocês sobre o amor que excede o entendimento. Nós lemos nesse texto que Deus nos tem, através da sua palavra, através do apóstolo Paulo, ele faz uma oração a Deus, ele expressa diante de Deus um desejo, e esse desejo não nasce no coração do apóstolo Paulo, mas é um desejo que nasceu no coração de Deus, de modo que ele não está pensando única e exclusivamente na vida dele, mas ele está pensando na vida da coletividade, ele está pensando na vida dos irmãos, está pensando na vida das pessoas com as quais ele convive, pessoas que também dignificam e glorificam o nome do Senhor, pessoas que, segundo ele, fazem parte da família de Deus, pessoas que tomam o nome de Deus, pessoas que são chamadas agora de cristãs, pessoas que agora são chamadas de filhos e filhas de Deus, com uma grande responsabilidade. Existem lugares e situações que o entendimento humano não alcança a existência humana. Existem situações, existem coisas, existem momentos, existem alguns setores da vida que nos levam ao inimaginável, e por vezes queremos respostas e não encontramos essas respostas. Há um adágio popular que diz: quem procura, acha. Jesus falou isso de uma outra forma, ele disse que aquele que busca, encontra. Quem procura, segundo Jesus, acha. E o apóstolo Paulo, ele estava pedindo ao Senhor que pudéssemos também procurar aquilo que glorifica o nome do Senhor, para que pudéssemos crescer em unidade, de modo que pudéssemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Como entender a misericórdia de Deus? Como entender a transformação da vida de alguém que outrora fora hostil à sociedade, alguém que outrora pagou determinadas penas à sociedade, ou se afastou da sociedade, alguém que usou meios ilícitos para conviver dentro da sociedade, logrou êxito pisando em outras pessoas, se aproveitando de situações e pessoas. Como entender que tais pessoas, para Deus ainda resta esperança, resta uma forma de transformação na vida dessas pessoas, de modo que tais pessoas também recebam o nome do Senhor Jesus Cristo e se comportem como servos do Senhor, regenerados, transformados, lavados no sangue do Cordeiro. Biblicamente, só existe uma resposta.
o amor de Deus, ela explica com maestria a existência da plenitude de Deus. O Deus pleno, o Deus completo, o Deus criador e sustentador do universo, o único que tem em suas mãos o poder de criar e sustentar todas as coisas, aquele cuja palavra não volta para ele vazia, sem fazer aquilo que está no seu coração, aquele que do nada pode dizer haja luz e houve luz, aquele que criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem a capacidade de decidir, ainda que essa decisão fosse contrária à sua vontade, à vontade divina, ainda que essa decisão ferisse o seu coração, esse Deus envolvido por uma das suas características, esse Deus que é amor, na sua plenitude, na sua infinitude, ele revela a sua grandeza sobre as nossas limitações. É natural do ser humano buscar explicações para a sua existência. Todo mundo quer saber, é do ser humano querer saber de onde ele veio, para onde ele vai. Desde pequeno isso inquieta o ser humano. Todas as pessoas querem saber das coisas lá do passado, coisas anteriores ao seu nascimento, e coisas posteriores, coisas lá no futuro, coisas num tempo que ainda não estamos vivendo, senão unicamente pela fé. A ciência busca descobrir, a ciência busca de uma forma incessante descobrir se há tipos de vidas em outros lugares, em outras galáxias, em outros planetas, se existe alguma forma de vida em algum outro lugar, dentro de toda essa dimensão criada pelo próprio Deus. O homem quer explicações para a sua existência, e nem sempre o homem consegue trazer essas explicações, ou encontrar essas explicações. O homem quer superar o seu semelhante, e por vezes, no desejo de superar o seu semelhante, no desejo de competir com o seu semelhante, ele chega a pisar no seu semelhante, ele chega a matar o seu semelhante. Nos relacionamentos doentios, encontramos algumas pessoas que dizem matar por amor, matam para não perder. Pessoas que por vezes matam o cônjuge, matam o pai e a mãe, por vezes pautadas única e exclusivamente na sua maneira de pensar acerca do amor. Outras pessoas, querendo superar os seus semelhantes, matam por uma questão de desafeto, por uma questão de falta de amor, ou apenas uma questão voltada para o seu ego, um egoísmo, um egocentrismo, em que todas as coisas convergem para o seu bem-estar. O homem busca explicações para a sua existência quando ele luta contra si mesmo para se aperfeiçoar. Todo ser humano, ele tem dado por Deus uma faculdade chamada de inteligência, e essa inteligência, quanto mais ele trabalha, mais ela se supera. Quanto mais ele exercita, mais ela se torna abundante. E todo ser humano que se preza, ele não se limita, mas ele busca crescer em todas as áreas, em todas as dimensões possíveis, na verticalidade e na horizontalidade. Ele precisa buscar esse crescimento, contudo, sem nenhum tipo de predominância, nenhum tipo de desejo de sublimar as outras pessoas ou pisar nas outras pessoas, mas ele precisa saber que ele pode ser melhor do que aquele que ele é. Alguém já falou que um homem que vence o outro, ele é forte, mas um homem que vence a si mesmo, ele é poderoso. E quando que o homem vence a si mesmo? Quando ele olha para dentro de si, e ele descobre limitações, ele descobre problemas, ele descobre pecados, ele descobre coisas que não agradam a Deus, e ele tem coragem de chegar diante do Senhor e confessar os seus pecados, ele tem coragem de chegar diante do seu próximo e pedir perdão por alguma coisa que ele fez, ele tem coragem de olhar para o espelho e pedir perdão a ele mesmo pelas suas decisões
na maioria das vezes, ou por algumas vezes, não sendo as melhores decisões que ele poderia tomar na sua vida. Essas explicações em torno da sua existência, ou dentro dessas explicações, muitas vezes o homem questiona Deus. Quem nunca perguntou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Algum tempo aí para frente, alguns dias mais para frente, eu vou dar aqui o meu testemunho, mas eu me lembro que quando eu descobri que precisava fazer uma cirurgia, a primeira coisa que passou na cabeça foi: Senhor, por que comigo? E de imediatamente o Espírito me repreendeu e perguntou: e por que não? Por que você acha que não poderia acontecer nada com você? Que coisa especial é essa? Você então não é nem gente, você é algo tão especial, tão superior, que não pode sequer adoecer, está quase anjo. E como anjo, o lugar de anjo é no céu, eu preferi ficar aqui na terra, né? Lugar de anjo é no céu. A palavra do Senhor nos mostra, de uma forma muito, mas muito especial, que o homem, ele encontra a si mesmo quando ele descobre a natureza divina. Olha que coisa profunda. O homem busca descobrir a sua existência, o homem está procurando saber como se deu origem na vida, o homem procura saber se nós somos os primeiros habitantes do universo, se nós somos os únicos, se existem outras formas de vida, se existem outros seres. Os homens têm mandado expedições para Marte, para outros planetas, procurando conhecer o máximo possível desses outros planetas, para saber se em algum outro lugar pode existir alguma forma de vida. Mas o homem só consegue descobrir a si mesmo e ter resposta para as suas questões quando ele se encontra com a natureza divina. Por algo muito simples. A palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, Deus colocou a natureza divina dentro deste homem. Deus fez o homem do pó da terra, e diz a palavra de Deus que Deus soprou, Deus colocou o seu hálito, Deus colocou o seu sopro, Deus colocou o seu espírito dentro da vida do homem, e o homem tornou-se alma vivente. Significa que dentro do homem existe uma parte que é imortal. Significa que dentro do homem existe uma parte divina. Por isso que a palavra de Deus diz que o corpo volta à terra que o deu, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito pertence a Deus. Quando o homem se encontra com a natureza divina, o homem começa a descobrir que na sua finitude, na limitação humana, ele precisa buscar o Deus pleno. E só existe um Deus pleno. Quando Paulo chegou em Atenas, ele começou a pregar para os filósofos, discutir com os filósofos da época, começou a falar do conhecimento daquela época. Quando ele começou a falar sobre determinadas coisas, ele começou a falar sobre a questão da fé daquelas pessoas. E ele fez questão de dizer: olha, eu vejo que em tudo vocês são supersticiosos, vocês também são religiosos. Eu andando aí entre os altares que vocês levantaram, eu vi que vocês levantaram altares para todos os deuses possíveis, ou todas as formas divinas, ou divinizadas pelo homem possíveis, e eu descobri que vocês colocaram inclusive um altar chamado ao Deus desconhecido. Vocês são tão adoradores que vocês adoram até aquele que vocês não conhecem. E na época, eles levantaram esse altar ao Deus desconhecido, porque eles tinham medo de que alguma divindade, algum Deus fosse esquecido, e suas pragas, sua punição viesse sobre o seu povo, sobre suas vidas. Então, para amenizar, para contextualizar aquela situação, se algum Deus porventura surgisse reclamando, ali já estava o seu altar. Mas eles não sabiam que o altar do Deus de Paulo, do nosso Deus, do Deus que Paulo estava pregando,
era um altar não construído com pedras, não construído pelas mãos humanas, mas um altar construído pelas mãos divinas, um altar que fora polido pelo hálito, pelo sopro do próprio Deus sobre a vida deste homem. Eles não sabiam que o altar desse Deus desconhecido, que Paulo agora torna conhecido, chamando esse Deus de Jesus, eles não sabiam que o altar a esse Deus é o coração do homem. O homem se encontra consigo quando ele descobre na natureza divina a revelação completa de Deus em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele diz da seguinte maneira: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita a plenitude, a totalidade de Deus. Cristo não era apenas um pedaço de Deus, Cristo era o próprio Deus. Era a plenitude, era o completo de Deus. Embora Deus se manifesta ao ser humano de três maneiras: na criação como Pai, na salvação como Filho, através do seu sacrifício, e na santificação através do seu Espírito, em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Colossenses 2:9, que nele habita a plenitude, a totalidade de Deus, sem faltar, sem sobrar, nada a mais, nada menos do que Jesus 100% divino. E Paulo estava dizendo às pessoas que estavam ali em Atenas: olha, vocês podem encontrar a natureza humana quando vocês encontrarem a natureza divina, e a natureza divina só um homem pode revelar, e o nome deste homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muitas vezes o homem esquece que um dos atributos naturais de Deus é o amor. O homem encontra a si mesmo quando ele descobre o amor. O amor não é Deus, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus ama, Deus revela-se através do amor. Deus, na sua plenitude, ele foca o ser humano e não o que o ser humano faz. Se bem que o que fazemos ou deixamos de fazer colaboram para o sentido do nosso crescimento, da nossa adoração, da nossa santificação ou não diante de Deus, não são as nossas obras que nos levam a Deus. Ao contrário, é a nossa ida a Deus que nos gera a santificação. É o sentido contrário. Não é através das boas obras que eu me aproximo de Deus, mas é à medida em que eu me aproximo de Deus, eu gero em mim boas obras. Eu penso também nas outras pessoas, eu passo a amar as outras pessoas como se elas estivessem no lugar de mim mesmo, como se elas estivessem assumindo o meu lugar, como se eu tivesse controle sobre elas, tanto quanto eu tenho controle sobre a minha vida. O amor de Cristo, segundo a palavra de Deus, excede todo o entendimento. A palavra do Senhor diz assim: por causa disto, Efésios 3,14, por causa disto, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um ditado popular que diz que quem é, não quer ser sozinho. Quem é bom quer influenciar outras pessoas para serem boas, e quem é mau quer influenciar pessoas a serem também más. Você nunca foi pego por alguém, nunca foi contactado por alguém que, olhando para você, disse assim: larga de ser bobo, você está fazendo isso porque ninguém faz? E muitas vezes o ser humano absorve aquilo que lhe é endereçado como sendo a expressão da verdade. Já que ninguém faz, se eu fizer, eu sou alguém alienado, eu sou alguém fora da curva, eu sou alguém diferenciado, e uma andorinha só não faz verão, eu não preciso ser tão diferenciado assim. A palavra do Senhor diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O que isso quer dizer? Quando nós vamos fazer alguma coisa por alguém, se nós não fazemos, a palavra de Deus diz que quem sabe fazer o certo e não faz, comete pecado.
Se eu sei que eu posso ajudar alguém e eu não ajudo esse alguém, eu cometo o pecado da omissão. Eu deixei de fazer alguma coisa por alguém. Eu posso dar uma palavra de encorajamento a alguém, uma palavra de exortação a alguém, mas eu não o faço porque eu acho que a pessoa não merece, ou a pessoa não vai aceitar esta ou aquela palavra. E aí eu deixo de exalar para essa pessoa o bom cheiro de Cristo. O amor que excede todo conhecimento, diz a palavra de Deus, está em Cristo Jesus. Quando Paulo disse, olha, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nos céus e na terra, todos tomam o nome do Senhor Jesus. Para que, segundo as suas riquezas em glória, Ele vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo Espírito no homem interior. Sobre o homem interior, o pastor Eduardo Júnior falou hoje pela manhã. É no homem interior que as coisas acontecem, ou que as coisas deixam de acontecer. É no interior, é lá dentro, onde só você e Deus conhecem, que as coisas se propagam, que as coisas se avultam, ou que as coisas são diminuídas. Por vezes fazemos determinadas coisas para que as outras pessoas vejam. O próprio Senhor Jesus falou, não veja a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Não toque trombetas quando fizeres alguma coisa para alguém. Não se coloque como especial diante de ninguém. Não queira ser alguém melhor que as outras pessoas. Queira ser alguém melhor que você. Por quê? Porque se o amor de Cristo nos constrange, Ele nos induz, Ele nos conduz a sermos parecidos com Cristo. Eu me lembro que na minha adolescência, e claro, é muito fácil lembrar porque a minha adolescência foi praticamente ontem, né? Aí é fácil, eu queria lembrar da infância, mas da adolescência foi ontem. Eu me lembro que o meu pastor me deu uma tarefa, ele me deu uma pasta com 13 lições, 13, para fazer um discipulado, na casa de alguém que eu não conhecia. Eu conhecia a mãe desse cidadão, e ele me deu uma pasta com 13 lições, disse, olha, você vai na casa de fulano, e você vai fazer dele um discípulo. Aí eu disse, mas ele já é convertido? Ele disse, não, se ele fosse convertido, ele já era discípulo, você vai lá fazer um discípulo. Eu digo, é assim? É assim. Eu aprendi desde a minha infância, dentro da igreja, eu sempre respeitei meus pastores, sempre amei meus pastores. Sempre o que os meus pastores falaram, eu sempre fiz de olho fechado. E eu louvo a Deus por isso, Deus sempre me honrou por conta disso. Eu louvo a Deus porque tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. E esse pastor mandou, e eu fui à casa desta pessoa, deste homem, e quando eu cheguei lá, eu esperei aquela recepção, não com salgadinhos, com festa, mas aquela recepção de, puxa, Eduardo, estava te esperando para estudar a palavra de Deus com você, e etc e tal, alguém que estivesse interessado. E o primeiro balde de água fria que eu recebi, é que quando eu estava chegando na casa daquele cidadão, ele estava com um par de tênis nas mãos, estava de short, de camiseta, e ele disse assim, eu vou jogar bola. Eu digo, mas é com você que... eu até falei com o seu pastor que mandasse alguém aqui, eu devia ter uns 17 anos, então ele olhou assim, o que é que um menino de 17 anos vem fazer na minha casa? Um homem com mais de 30 anos. Ele disse, mas eu vou fazer o seguinte, hoje eu tenho um compromisso, você vai embora, bem assim, você vai embora, e próxima semana você volta, e eu vou te fazer 5 perguntas, se você souber responder as 5 perguntas, eu faço todos os estudos com você, se você não souber responder as 5, eu não faço o discipulado com você. E ele saiu. Aproveitei a mãe dele, que era cristã, e eu disse assim, olha, agora, ou a senhora ora para Deus revelar quais são as perguntas dele,
ou a senhora vai ficar de butuca com qualquer livro que ele estiver assinando aí. Ele fez um rascunho, você vai lá e lê, mas eu preciso saber quais são as perguntas que ele vai fazer. E eu tremia da cabeça aos pés, mas naquela semana eu nunca orei tanto, nunca jejuei tanto, nunca li o Evangelho de João todo. Eu lia do 1º ao 21º capítulo, brincando. Eu lia, que eu sabia que tudo dentro do estudo estava baseado em João e eu precisava conhecer o Evangelho de João. E no primeiro dia seguinte, na outra semana, quando eu cheguei na casa dele, aí ele já estava me esperando, e ele saiu preparado para responder as perguntas. A vontade era de dizer sim, mas eu sabia que eu não estava preparado. E eu só falei para ele o seguinte: aquilo que Deus quiser que eu responda, Ele vai me dar sabedoria para isso. E aquilo que eu não souber, Ele vai te dar sabedoria para entender na palavra. E ele começou a fazer algumas perguntas. Interessante que todas as perguntas que ele fazia, as respostas estavam dentro de João 3, dentro do capítulo 3 ou dentro do capítulo 5. E eu sentia aquela leveza de paz na alma. E quando ele perguntava uma coisa: e o que você acha disso? Eu digo: olha, o que eu acho não importa, mas vamos ver o que a Bíblia acha. E eu mostrava na Bíblia o que a Bíblia achava. Quando eu olhei para aquele homem, lá para a terceira, quarta pergunta, aquele homem, ele estava chorando. E ele disse: Eduardo, eu estava falando aqui com Deus, eu disse a Deus que eu não queria fazer o estudo. E eu fiz algumas perguntas aqui que eu queria que você escorregasse, porque eu não queria fazer o estudo. Mas vamos fazer o seguinte: faz logo o apelo, bem assim, faz logo o apelo, porque eu quero Jesus hoje. Mostrei o plano de salvação. Aquele homem se converteu, aquele homem se tornou um discípulo do Senhor. Conseguimos terminar as lições. Ele ganhou o irmão dele, ele ganhou a esposa, ganhou a cunhada para Cristo. E até quando eu saí da minha igreja de origem, esse homem frequentava a igreja, esse homem estava assíduo dentro da igreja. Sabe por quê? Que nós precisamos levar as pessoas a conhecerem o amor que excede todo o entendimento. Você não pode se pautar única e exclusivamente no seu conhecimento ou nas suas experiências. Suas experiências, elas são extraordinárias, mas elas são suas. Ninguém pode vivê-las por você. Mas Deus tem muitas outras experiências para outras pessoas que Ele não deu a você. Mas essas pessoas só conhecerão e só terão essas experiências se elas conhecerem o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento humano. Deus Ele revela-se ao homem através do amor. Deus é amor, Ele ama, Ele olha para o homem. Nenhum de nós faria um filho como Deus fez o homem, lhe dando a imagem e semelhança. Nenhum de nós, com a mente humana, teria, se lhe desse o poder de criar um ser humano do pó, e fizesse como Deus faria, teria dado a esse ser humano a liberdade que Deus deu. Por isso que todos nós pais educamos os filhos, e a palavra que a gente mais usa para a educação é não. Não faça isso, não suba aí, não puxe isso, não faça aquilo, é sempre não, 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 não. E Deus trabalhou diferente. Deus disse para Adão, Deus disse para Eva: tudo isso aqui é de vocês, eu só tenho um não, só um não, todos os outros são sim. E Deus sabia que o coração do homem se inclinaria para o não, e mesmo assim Deus não vetou, Deus não tirou do homem o direito de escolher, porque o seu amor excede todo o nosso entendimento. Talvez essa resposta para esse amor tão profundo nós só possamos entendê-la na eternidade. Talvez aqui embaixo a nossa mente jamais consiga entender porque Deus nos amou de uma forma tão especial, porque depois de tantos erros, Deus ainda nos ama como se nós fôssemos recém-nascidos, como se nós fôssemos puros, à medida em que somos lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo.
À medida em que nós nos encontramos com a plenitude da divindade, esse conhecimento, esse amor de Cristo que excede o conhecimento, ele revela o Deus pleno. Você quer conhecer Deus? Ame. Eu quero ser um cristão melhor. Ame. Eu quero ser um marido melhor. Ame. Quero ser uma esposa melhor. Ame. Mas eu sei amar do meu jeito. Precisa amar do jeito de Deus. O seu jeito não dá certo. O meu jeito não dá certo. Embora digamos que Deus é brasileiro, Deus não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Deus não tem arrumadinho para oficializar isso ou aquilo de acordo com a nossa necessidade. Jesus Cristo sintetizou toda a vida dizendo o seguinte: os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se o seu próximo estivesse no seu lugar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. À medida que nós amamos, nós descobrimos Deus. Ora, mas à medida que nós amamos, nós também nos expomos, porque à medida em que nós amamos, nós podemos nos decepcionar com o feedback, nós podemos nos decepcionar com a resposta da pessoa amada. Eu posso amar alguém e não ser amado por essa pessoa. Jesus não disse que nós deveríamos procurar ser amados pelas pessoas, ao contrário, ele disse que nós deveríamos amar as pessoas. E amar é uma decisão. Se eu amo as pessoas que me amam, isso não é decisão, isso é um silogismo, isso está dentro da lógica, isso é uma reciprocidade. Se eu ando, ou se eu dou facilitações para pessoas que também podem facilitar as coisas para mim, isso não é amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Por esses dias, com o frio que fez no sul do Brasil, também no sudeste, aliás, no país inteiro, mas principalmente no sul do Brasil, assisti uma das reportagens que alguém chegou para um morador de rua e deu para ele 2 casacos. E ele pegou um casaco e saiu na mesma hora e foi na barraca vizinha. E ele entregou um casaco para outra pessoa. E alguém perguntou: mas eu dei os 2 para você, até porque a pessoa tinha mais para distribuir com outros. Ele disse: mas eu não vou usar os 2 de uma vez só. E na noite passada, o meu amigo aqui quase morreu de frio, porque ele não tem nenhum casaco. Isso é amor. O amor, ele divide. O amor não busca os seus interesses. O amor não tem mimimi, não tem meninice. O amor não tem aquela: se você não sorriu para mim, eu não vou sorrir para você. O amor toma a iniciativa. O amor não espera que a iniciativa saia ou parta do outro, mas o amor nos leva a, pensando em agradar a Deus, fazermos o melhor na presença do Senhor. Deus, ele não encobre o pecado, mas ele justifica o homem pela sua graça. Ele não encobre o pecado. Ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que você é pecador, ele sabe quando nós erramos, mas ele justifica as nossas vidas. Ele não justifica pecados. Ele não justifica pecados. Ele justifica o pecador. Porque o pecado Deus aborrece, e aborrece de uma forma tremenda. O pecado para Deus é tão repulsável que mesmo quando esteve sobre a vida do seu filho, ele não poupou o seu filho. Pecado, mesmo em cima de Jesus, Deus castiga. Mas por outro lado, a gente vê João 3,16, dizendo: Deus amou o homem que peca, Deus amou o homem sem sabedoria, Deus amou o homem sem esperança de uma forma tão especial, que deu o seu filho, puniu o seu filho, a fim de resgatar este homem, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para concluir, esse amor que excede todo o entendimento tem como alvo o homem
e não o pecado. Por vezes nós nos incomodamos tanto com a questão de pecados. Senhor, tem pessoas que já pecam de uma forma tão natural, que dizem assim: Senhor, se eu pequei em alguma coisa, ela já nem sabe mais quando pecou, já perdeu a sensibilidade. Quem é que peca e não sabe que pecou? A menos que o Espírito de Deus não esteja na vida do homem, o homem tem essa sensibilidade, o cristão tem essa sensibilidade. Se ele erra, o Espírito Santo diz: opa, isso aqui não é meu, e isso precisa ser retirado da sua vida. Você não precisa estar num templo, não precisa estar na frente de um pastor, não precisa estar na frente de um diácono, de um irmão em Cristo para saber que pecou. Precisa estar na presença do Senhor. Mas o foco de Deus, o alvo de Deus não é o pecado, é o homem. Jesus morreu para resgatar o homem, porque a sua morte pagou o pecado. Esse amor que excede todo o entendimento, ele busca encher o homem da plenitude de Deus. Para concluir, Paulo diz assim, capítulo 3, 17 de Efésios, mesmo texto, 3,17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo, pela fé, habite no vosso coração. O que é habitar? Fazer morada. O endereço de Deus, o seu coração. Vê, se você esquecer de tudo, saia daqui pensando nisso. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, coloque isso no seu coração. O endereço de Jesus é o meu coração. Jesus mora no meu coração. E leve isso a sério. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Sabe por quê? A fim de, estando arraigados, alicerçados, enraizados, fundados em amor. Se Cristo habita em você, se Cristo habita no seu coração, a base desse relacionamento é o amor. E não esqueça que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Cristo, a boca vai falar coisas que abençoam, porque esse amor excede todo o entendimento. É tempo de amar. E o que é que eu vou fazer com as pessoas que me maltrataram, que me feriram, que tiraram proveito, que me humilharam? O que você vai fazer com elas? Eu não sei, mas eu tenho uma sugestão para você fazer com você. Ame essas pessoas. Ame essas pessoas. A menos que você queira viver a vida delas, aí você vai se importar com o que vai fazer com elas. Mas se você quer viver a sua vida arraigado, alicerçado, alimentado na presença de Deus pelo amor, para que Cristo habite de uma forma abundante no seu coração, ame, ame e ame. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. Mas a maior dessas coisas é o amor. Baixe a sua cabeça. É hora de você, nesse momento, pensar em você. Não de pensar em quem magoou você, mas pensar em você. E dizer para Deus que aquele sentimento de revolta, de tristeza, de mágoa, ele não precisa, nem deve estar dentro de você, que ele está corroendo você. O outro fez e foi embora, fez e passou. Você ficou? O amor excede todo o conhecimento. Talvez você não tenha resposta para o que você sentiu ou o que você sinta pelo que fizeram a você, mas hoje você tem uma resposta a você. O que você vai fazer com você depois do que fizeram com você? É hora de você amar. E quem ama, perdoa. Deus amou, por isso perdoou. Abra o seu coração para o Senhor agora, se derrame na presença do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero hoje, eu quero me amar, eu quero amar a mim mesmo,
E como eu vou amar a mim mesmo? Oferecendo amor ao meu próximo, oferecendo perdão àqueles que me feriram, oferecendo perdão àqueles que me magoaram, colocando diante de ti a minha gratidão. Quem feriu passou, eu continuo aqui, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero orar por você. Enquanto todos estão de olhos fechados, não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você ficar em pé, mas se você gostaria que eu estivesse orando por você, se você está travando uma luta dentro desta área e precisa que Deus manifeste graça sobre a sua vida, para você vencer, para você superar esse momento, dá apenas um sinal com a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe você. Você tomou uma decisão, Senhor, é uma forma de me amar. Eu não posso trazer dentro de mim tristeza, eu não posso trazer dentro de mim veneno, eu não posso trazer dentro de mim coisas que não glorificam o teu nome. Eu não quero mais esta coisa, Senhor. Isto não é meu. Cristo habita no meu coração. Diga isso para Deus. Cristo habita no meu coração e eu não quero veneno no meu coração. Senhor, aquela palavra que a tua paz excede todo o entendimento, eu quero essa paz no meu coração hoje, agora. Estou te pedindo agora, eu quero agora, Senhor. Eu quero agora essa paz. Eu sou cristão, mas eu quero essa paz. Eu quero que o teu Espírito lave, retire de dentro de mim todo veneno. Eu abro mão daquilo que eu chamo de meu direito, para preencher a lacuna da minha necessidade com a presença do teu Santo Espírito. Eu quero esse amor, eu quero essa paz. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, cada servo, cada serva, Senhor, que é diante de ti, que na tua presença, Senhor, entendendo a necessidade de ter dentro de si cada vez mais e mais amor, Senhor, aquela paz que nos surpreende os teus filhos, retira, Senhor, retira de cada coração aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor, aquele ressentimento, aquela coisa que não é tua. Retira agora em nome de Jesus. Nós expulsamos essas coisas em nome de Jesus. Ó Deus, se o inimigo semeou em nossos corações sementes de maldade, de dor, de ressentimento, de vingança, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que todas essas sementes, Senhor, sejam levadas pelos pássaros, sejam pisadas pelos homens, Senhor, que elas não germinem, que elas não cresçam, mas, Senhor, que nossos corações sejam terras firmes e férteis, para crescer o amor que Tu tem nos dado, Senhor. Ó Deus, glorifica o nome de Jesus, glorifica o Teu nome em nossas vidas nessa noite. Cada pessoa que está pedindo o Teu auxílio, vá ao encontro dessa pessoa, Senhor. Coloca aquela paz que excede todo o entendimento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.